Desde os contos mais antigos até os noticiários de hoje, um impulso primal move a humanidade: a vingança. Por que a ideia de dar o troco exerce um fascínio tão profundo sobre a nossa mente? O que realmente buscamos ao desejar que o outro sinta a dor que nos foi imposta? É justiça? Ou é apenas a busca por um prazer químico, um alívio momentâneo que a neurociência já mapeou? Mergulharemos nas sombras da psique humana para entender o ciclo vicioso do rancor e descobrir a verdade devastadora sobre o preço que se paga ao beber o veneno na esperança de que o outro morra. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa saber sobre reparação e ódio. Deixe nos comentários: você acredita que a vingança é um ato de fraqueza ou uma forma necessária de justiça pessoal? A vingança, uma palavra carregada de peso e que desde a mais remota antiguidade ressoa no cerne da experiência humana. Não se trata apenas de uma resposta social, é um impulso visceral, uma reação primária que se acende no momento em que a linha tênue entre o justo e o ultrajante é violentamente cruzada. Mas o que de fato se move no labirinto da mente quando somos feridos e o desejo de retaliação se torna um fogo incontrolável? Para a psicologia e a neurociência, a vingança não é apenas um conceito moral. É uma complexa série de eventos químicos e emocionais. O primeiro estágio, e talvez o mais potente, é a sensação de injustiça. Essa percepção não é apenas cognitiva. É sentida no corpo como uma rejeição, uma exclusão de um sistema ético que esperamos que nos proteja. Quando a ofensa é percebida como intencional, cruel ou desleal, o sistema límbico, nosso centro emocional, entra em alerta máximo. A raiva e a ira irrompem, não como sentimentos vagos, mas como uma força de mobilização, uma energia que clama por ação para reequilibrar a balança. É neste ponto que a distinção entre justiça e vingança se torna crucial. A justiça é um princípio racional. Ela opera através de códigos de ética, leis e procedimentos que buscam a reparação, a reconciliação e a manutenção da ordem social, geralmente com a intervenção de terceiros imparciais. A vingança, por outro lado, é puramente emocional. É a busca por uma reparação pessoal, íntima e frequentemente desmedida, onde o objetivo não é o reequilíbrio social, mas sim fazer o ofensor sentir a dor equivalente ou superior àquela que foi sofrida. Na vingança, o julgamento, o júri e o carrasco são a mesma pessoa, a vítima. E é aqui que se revela um dos segredos mais intrigantes da neurociência por trás deste desejo. Ao contrário do que se poderia pensar, a ideia de punir alguém, de devolver o mal, ativa o sistema de recompensa do cérebro. Estudos utilizando ressonância magnética funcional revelaram que quando indivíduos planejam ou observam a punição de um agressor, há uma intensa atividade no córtex dorsolateral pré-frontal e, mais notavelmente, no estriado, uma área crucial para o processamento de recompensas e prazer. Em outras palavras, o cérebro interpreta o ato de vingança como uma recompensa, semelhante à satisfação que se tem ao comer um alimento saboroso ou ganhar dinheiro. É o que alguns pesquisadores chamam de prazer hedônico da punição. Esta descarga neuroquímica de dopamina, associada à sensação de alívio e satisfação, é o que torna o impulso vingativo tão tentador e, ao mesmo tempo, tão perigoso. Ele cria uma dependência, um reforço positivo para um comportamento destrutivo. A pessoa que sofre a afronta deseja um ressarcimento emocional, uma forma de anular o dano moral sofrido. A vingança, ainda que de forma ilusória, oferece essa promessa. Ela proporciona um sentimento de controle em uma situação onde a pessoa se sentiu impotente e vulnerável. É a fantasia de reverter o papel, de se transformar de objeto passivo da dor em agente ativo do sofrimento alheio. No entanto, é esse prazer químico e fugaz que pavimenta o caminho para o que vem a seguir, a obsessão.
Este primeiro impulso, este gatilho neuroquímico, é apenas a ignição de uma chama que pode consumir completamente a vida de quem a acende. A força desse desejo é a prova de que a vingança é um instinto, mas a decisão de acioná-lo é uma escolha que definirá o futuro da mente. Uma vez que o ímpeto primal da vingança é ativado, a mente começa a trabalhar em um modo de operação que é, ao mesmo tempo, metódico e profundamente autodestrutivo. A ruminação corrosiva. Este é o estágio onde a intenção se transforma em obsessão, e o indivíduo, sem perceber, torna-se o seu próprio carcereiro. A ruminação é o processo de reviver a ofensa continuamente, como um rato preso em uma roda, correndo sem sair do lugar. A mente do vingativo não consegue desviar o foco da história de dor e injustiça. O indivíduo repassa o evento, as palavras ditas, as ações tomadas e o sofrimento sentido, buscando incessantemente um ângulo que justifique, aperfeiçoe ou inicie o plano de retaliação. Esta repetição não é uma forma de processar a dor, é a maneira como o ódio e o rancor se alimentam e se fortalecem. Psicologicamente, esse estado de ruminação tem consequências paralisantes. O tempo e o espaço perdem sua fluidez. A existência de quem busca vingança deixa de seguir adiante e passa a ficar presa ao passado, parada no instante em que foi ferido. A energia mental, que poderia ser investida em crescimento, trabalho, relacionamentos ou autodesenvolvimento, é desviada e consumida por essa narrativa de dor. A pessoa se torna, na prática, refém daquele que a feriu. O objeto da vingança, ou seja, o ofensor, adquire um lugar central e paradoxalmente importante na vida do indivíduo. A raiva e a necessidade de retribuição criam uma fixação, uma dependência psicológica da outra pessoa. A identidade do vingativo começa a se moldar em torno da ofensa sofrida. O propósito de vida passa a ser a destruição ou o sofrimento do outro. É um paradoxo sombrio. Aquele que se busca destruir é, ao mesmo tempo, o motivo que a pessoa encontra para acordar, planejar e viver. Essa fixação é perigosa porque confunde a identidade. O indivíduo entrega uma parte fundamental de si mesmo ao objeto do seu ódio. A vingança deixa de ser uma ação para se tornar uma condição de ser. A pessoa vive em um estado de alerta constante, com os níveis de estresse e os hormônios de luta ou fuga sempre elevados. O cortisol e a noradrenalina, liberados durante esse estado de tensão crônica, não apenas aumentam a ansiedade, mas também causam prejuízos psicossomáticos e um desequilíbrio na capacidade de raciocínio. A saúde física e mental é silenciosamente corroída. O preço dessa obsessão é a liberdade. A pessoa vingativa, embora clame por justiça e reparação, está presa na jaula que ela mesma construiu com seus pensamentos corrosivos. Ela possui a chave, a decisão de parar de ruminar e seguir em frente, mas, hipnotizada pela promessa ilusória de satisfação, não consegue usá-la. A vingança transforma o indivíduo de vítima em algo pior, em seu próprio algoz. A obsessão não visa apenas fazer o outro sofrer. Ela garante que o sofrimento permaneça constante na vida de quem a alimenta. A reflexão neste ponto é inevitável. A vingança, quando se torna obsessão, é um ato de fraqueza que escraviza a mente ou ela representa uma busca humana irrefreável por equiparação de dor? O que você, espectador, pensa sobre o que viu até agora? Deixe sua opinião nos comentários. O ditado milenar, olho por olho, dente por dente, carrega a essência da lógica vingativa, a crença de que a reparação só é alcançada através da equivalência do dano. Este é o centro do planejamento da vingança, o estágio onde o indivíduo tenta aplicar a lei de Talião à sua própria experiência emocional, mas encontra uma distorção inevitável. O problema central dessa lógica é a falácia da equalização do sofrimento. A dor, a mágoa e o sentimento de traição são experiências subjetivas e qualitativas,
impossíveis de serem medidas ou replicadas com exatidão. O que foi a perda de um relacionamento para uma pessoa é um sofrimento de magnitude completamente diferente para a outra. O trauma da humilhação para um não é equiparável ao dano financeiro ou social que a vingança possa impor ao ofensor. O vingativo opera na esperança de que, ao causar um sofrimento proporcional ou até superior, ele finalmente sentirá o apaziguamento. Ele espera que o ato de vingar-se feche a ferida aberta pela ofensa. No entanto, a realidade psicológica demonstra o oposto. A vingança raramente proporciona o alívio profundo e duradouro que se busca. Em vez de preencher o vazio deixado pela mágoa, ela tende a criar um novo vazio, muitas vezes maior e mais complexo. O ato de retribuição, quando finalmente ocorre, é uma montanha que é escalada por anos, apenas para se descobrir no topo que a vista não é de vitória, mas de isolamento. O prazer químico prometido no capítulo 1 é fugaz e, ao se dissipar, deixa para trás o peso das ações tomadas, o questionamento moral e a constatação de que o sofrimento original não foi curado. O desequilíbrio permanece, ou pior, é agravado pelo fato de o vingativo ter, por sua vez, causado dano. Há uma outra camada sutil de distorção. O vingativo se coloca em uma posição de superioridade moral para julgar e punir, mas no processo acaba se tornando igual ou pior do que o agressor original. Se a ofensa foi a traição, a vingança é, muitas vezes, outro tipo de traição ou destruição. Esse mergulho na maldade destrói a bússola moral interna e dificulta o caminho de volta para a integridade. A pessoa percebe no íntimo que a busca pela pureza moral através da vingança é uma contradição insustentável. É vital entender que a vingança não é justiça porque ela carece de qualquer princípio ético de reparação. A justiça busca restaurar, quando possível, e estabelecer a ordem. A vingança busca apenas prejudicar o outro, perpetuando o ciclo do sofrimento. O resultado é que a mágoa original não desaparece, mas se sobrepõe a novos sentimentos. A culpa, o medo da retaliação e a confirmação de que o mundo é, de fato, um lugar perigoso e injusto, o que apenas reforça a necessidade de novos atos vingativos. A lei de Talião, na mente, transforma-se em um labirinto, onde a saída é constantemente obscurecida por novas paredes de ressentimento. O indivíduo, preso nessa ilusão de que o sofrimento do outro o libertará, falha em reconhecer que a verdadeira liberdade reside em desvincular seu destino e sua felicidade do destino do ofensor. O foco na punição impede o investimento em si mesmo e no seu próprio processo de cura. A esta altura, no coração da nossa análise, queremos fazer uma pausa e expressar a nossa gratidão a você. Nós agradecemos grandiosamente por você permanecer neste vídeo até este ponto, imerso nesta profunda investigação sobre as sombras da mente humana. Sua dedicação em buscar conhecimento e reflexão é o que impulsiona o nosso trabalho. Mas não vá embora. O melhor da nossa análise, as descobertas mais reveladoras sobre a personalidade vingativa e o caminho final para a libertação, ainda está por vir. O desejo de vingança é universal, mas quando ele se torna um padrão de vida, uma característica definidora da personalidade, entramos em um território mais sombrio da psicologia. Aqui, a vingança se conecta diretamente com a falta de empatia e, em casos extremos, com a chamada tríade obscura da personalidade. Pessoas que manifestam o comportamento vingativo de forma regular evidenciam uma notável dificuldade em se colocar no lugar do outro e processar suas emoções de forma saudável. A empatia, a habilidade de perceber e compartilhar o que o outro sente, é a maior barreira social contra a retaliação destrutiva. A ausência ou a diminuição dela permite que o sofrimento alheio seja percebido não como uma tragédia, mas como uma recompensa justa.
É nesse contexto que a vingança se manifesta com força em indivíduos que apresentam traços da tríade obscura: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Narcisismo. O narcisista acredita ser único e superior. Uma ofensa é interpretada como um ataque intolerável à sua grandiosidade e ao seu direito divino de ser tratado de forma especial. A vingança para o narcisista é a reafirmação de seu valor, uma correção necessária no universo que falhou em reconhecer sua importância. É o desejo de humilhar o outro publicamente para restaurar a autoimagem inflada. Maquiavelismo. Caracterizado pela manipulação e pelo cinismo, o maquiavélico enxerga a vingança como uma tática, um jogo de poder. Para ele, o revide não é apenas emocional, mas uma estratégia calculista para obter vantagem, intimidar e garantir que ninguém mais se atreva a cruzar seu caminho. A vingança é fria, pensada e executada com precisão cirúrgica, desprovida de paixão, mas carregada de intenção destrutiva. Psicopatia. No extremo da tríade, a psicopatia manifesta uma profunda falta de empatia e remorso. A vingança, aqui, pode ser puramente instrumental, uma forma de exercer controle e causar sofrimento pelo prazer intrínseco de dominar. É a vingança mais desumanizada, pois o indivíduo não se preocupa com a reparação moral, mas sim com a satisfação de seu desejo de controle e poder. Em todos esses casos, a pessoa vingativa assume para si o papel de materialização da justiça. Elas tendem a estruturar o mundo em pensamentos dicotômicos: ou você está comigo e é bom, ou está contra mim e é mal. Não há nuances, não há possibilidade de erro ou perdão. A recusa em perdoar é frequentemente vista como um sinal de força. Para essa mente, o perdão é uma fraqueza, uma capitulação que permite ao ofensor sair impune. No entanto, essa rigidez revela a incapacidade de lidar com a própria vulnerabilidade. Perdoar significa aceitar que se foi ferido, aceitar a dor, e isso é algo que a personalidade vingativa, muitas vezes marcada por um ego frágil ou um histórico de trauma, não consegue tolerar. A vingança é o mecanismo de defesa que transforma a vulnerabilidade em agressão, o medo em poder e a dor em ódio. O fascínio pela psicologia sombria da vingança reside, portanto, na revelação de que ela é um reflexo da imaturidade emocional. É a resposta de quem não desenvolveu ferramentas internas para processar a injustiça, o luto e a mágoa. É a escolha de permanecer ligado a uma dor que, embora tenha sido causada por outro, é mantida viva unicamente pela própria pessoa, em um ciclo destrutivo que nos leva ao capítulo final. Chegamos ao ponto crucial da nossa análise, o verdadeiro preço da vingança. A sociedade e a ficção nos vendem a ideia de que a vingança é um caminho de heroísmo e reparação, mas a realidade psicológica é que ela é um fardo pesado, um veneno de ação lenta que destrói a saúde e a paz de quem o carrega. O custo da vingança é medido em saúde mental. O estado de ruminação crônica, detalhado no capítulo 2, mantém o corpo em um estado constante de alarme. O excesso de adrenalina, noradrenalina e principalmente cortisol no sistema causa um estresse crônico que tem repercussões devastadoras. O estresse constante deteriora o sistema imunológico, aumenta o risco de problemas psicossomáticos, como transtornos gastrointestinais, e, ironicamente, prejudica as capacidades cognitivas, como o raciocínio e a memória. A frustração por não concretizar a vingança, ou até mesmo a satisfação breve após o ato, costuma ser seguida por sensações de impotência, humilhação e fracasso. Se o ofensor não sofre na medida desejada, ou se o vingativo é pego ou sofre consequências, a mágoa original se intensifica, levando à depressão e à ansiedade. O foco na destruição do outro paralisa a própria vida, levando à percepção de que, apesar de todo o esforço e investimento emocional, a vida não progrediu.
o que gera um profundo sentimento de injustiça contra si mesmo. A vingança é um ato que ataca a própria liberdade. Enquanto o indivíduo se concentra no seu alvo, ele permanece prisioneiro. A felicidade, a paz e a satisfação de vida estão condicionadas à miséria do outro. Essa dependência do sofrimento alheio é a maior perda de liberdade que se pode experimentar. O ofensor, mesmo que inconsciente ou ausente, continua a ditar o humor, o propósito e a direção da vida do vingativo. A única forma de quebrar esse ciclo é através do perdão, não como um presente para o ofensor, mas como um ato radical de autocuidado e libertação pessoal. Perdoar é uma decisão, uma escolha ativa de desvincular o futuro do passado e de retomar a energia mental que estava sendo drenada pelo rancor. Não significa esquecer nem inocentar o agressor, mas sim aceitar a dor e declarar a si mesmo: eu não serei mais definido pelo que me foi feito. A superação e não a vingança é a verdadeira justiça pessoal. A melhor vingança, no sentido psicológico, é o sucesso, o crescimento e a felicidade alcançados apesar da ofensa. É a prova de que a dor foi transformada em combustível e não em prisão. Quando o indivíduo se concentra em construir uma vida boa, em ser melhor e mais realizado, ele demonstra que o ofensor falhou em destruí-lo. Essa é a única resposta que silencia a ruminação corrosiva e dissolve o prazer químico da retaliação, pois a satisfação é substituída por algo muito mais sólido e duradouro: a paz interior. Depois de atravessarmos o labirinto emocional da vingança, fica a pergunta: o ciclo pode ser quebrado? É possível transformar a energia destrutiva da retaliação em uma força de crescimento pessoal? Queremos saber a sua opinião. Se esta análise profunda tocou em algo dentro de você, se te fez repensar suas próprias experiências ou crenças, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter essa reflexão. E o mais importante, se você valoriza um conteúdo que explora as profundezas da mente humana, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos na psicologia do cotidiano. E nos vemos no próximo vídeo.